bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Tia G, a nossa série do podcast Fala Tia G, onde a gente conhece um pouquinho da história de quem faz parte do Ponto de Cultura. Né? Eu sou a Bia, eu estou acompanhada aqui hoje da Sandra e a gente vai conhecer um pouquinho das nossas duas convidadas. Sandra, te passo a palavra. Obrigada, Bia. Estamos aqui hoje com a dona Ana e a Clara Liz. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a trajetória de vocês duas durante esses 3, 4 anos que vocês fazem parte. Acho que podemos começar com a dona Ana, né? Só falar um pouco como que você conheceu a Tia G, se você já conhecia alguém, já tinha ouvido falar. Conta um pouco para quem está ouvindo e assistindo a gente. Eu participo de um grupo que estava... eu fui encaminhada para um grupo um grupo que fazia terapia de depressão na UBS, Vila Esperança. O que aconteceu é que eu participando, eu conheci muita gente, eu era muito depressiva e a gente fazia ginástica lá na UBS. Através da dona Zoraide, ela me convidou para fazer parte de uma dança sênior, que eu não fazia ideia o que era. Aí comecei a participar e, por outro lado, também teve a questão do Igor, o preparador físico, que ele faz, né, até hoje. E assim eu fui conhecendo, há uns 3 anos mais ou menos, né? Faço a dança sênior e também a ginástica. É isso. Legal. Assim que eu conheci a Tia G. E você, Clara, como que você entrou aqui? Então, a primeira oficina que eu fui fazer foi o teatro. A minha professora é a Poliana. E a minha mãe sempre foi muito amiga dela, então eu já conheci ela desde pequenininha. E eu já estava procurando uma aula de teatro para fazer, porque eu sempre gostei muito de arte, etc. Então, eu já estava procurando aula, e aí minha mãe falou que a Poli ia começar a dar aula, isso há 3 anos atrás. E aí eu fui da primeira aula de teatro e sigo até hoje, faço outras oficinas lá também, e aí foi assim que eu conheci lá. E essas outras oficinas que você faz, quais são? Eu também fiquei sabendo que você faz parte da bateria. Fala um pouco sobre isso. Sim, eu comecei ano passado, quer dizer, esse ano foi meu primeiro desfile, mas ano passado eu comecei na escolinha de bateria, comecei a fazer chocalho, e eu desfilei esse ano tocando chocalho, foi uma experiência muito legal, pretendo fazer esse ano de novo. E eu faço também o canto e coral, junto com a dona Ana. E acho que é isso. Eu quero aproveitar esse gancho, inclusive, do coral. Me conta aí, dona Ana, que história é essa do coral? Fiquei sabendo que você teve que cantar uma música em inglês. Como que foi isso? Nossa, que o Maurício me perdoe, mas essa é minha... Ela ficou desesperada. Nossa, é horrível falar sobre isso, mas é que eu não gosto de inglês. E eu não queria, assim, música em inglês. Aí, quando ele veio com essa música em inglês, o Happy Day, eu tremei nas bases. Meu Deus, é terrível. Mas é uma antipatia que eu tenho desde criança, é só isso. Porque o resto eu desenvolvi bem, estou me abrindo, estou participando. A gente teve até uma apresentação, quando foi? Foi no aniversário do Ponto de Cultura. No aniversário do Ponto de Cultura, e a gente se apresentou com categoria, viu? Foi muito bonito. Foi bem legal. Eu fiquei assim tão emocionada que eu não sabia se eu cantava ou chorava, porque para mim tudo isso aí é novo, tudo que eu estou fazendo lá é novo. E é maravilhoso, né? Porque a gente se descobre, né, aos poucos. Eu fui me descobrindo com essa idade. 66 anos, me descobrindo para tanta coisa, é maravilhoso. E quais outras atividades você faz além do coral? Bom, eu faço a dança sênior, ginástica. Depois eu comecei a fazer serviços voluntários, de algumas coisas, onde precisa eu ajudo, quando posso, né? Eu faço artesanato. Legal. Que é uma turma da pesada, né? Maravilhosas, o acolhimento é maravilhoso, todo mundo me acolheu. Eu acho que esse acolhimento que deu
né? Virou a chavinha para Virou continuar. a chave. E fora isso, o artesanato, né, que eu falei, e o coral. Por enquanto é só isso. Uhum. E do artesanato, disseram que esse colar que você está usando Bom, hoje... a gente faz cada coisa que é maravilhoso. E eu costurava antigamente, eu costurava. Eu cheguei no Brasil para costura, né? E eu fui adquirindo alguns conhecimentos, né, de costura, principalmente, nunca de arte. E aí, quando me convidaram para o grupo do artesanato, eu fui descobrindo que eu também podia, que eu nunca fiz, né? E a gente faz cada coisa maravilhosa, né? Esse colar, a gente fez uma porção de coisas já. Mas o que me prende aquele grupo é o acolhimento das meninas. Elas são fora de série. Eu nunca tive um acolhimento tão bonito, que me emociona, porque, poxa, eu olho para cada uma delas, elas realmente são... Acolhedoras. Elas são acolhedoras que me chamam de família, É uma senhora grande da família. E eu me sinto um pouco isso, né? Embora pouco tempo de tempo que eu cheguei depois do Natal. Eu estava fazendo uma atividade de ginástica e eu vi um movimento aí para confeccionar, né, meu Deus, desculpa, como é que chama? As fantasias de carnaval. Fantasias, Sim. As roupas, né? E aí me convidaram para ser voluntária e eu aceitei. Mas aí, para mim, era só uma coisinha assim, ou outra. Só que aí eu fui me envolvendo. E aí eu consegui me entrosar tão bem que, poxa vida, o dia que eu não vou para Tiagé, eu sinto falta. Eu tenho que ir, por algum motivo, eu tenho que ficar lá e de manhã, quando eu chego, eu vejo se tem alguma coisa errada, limpo cadeiras, limpo mesas, se der para jogar o lixo. Esse tipo de trabalho, né, que é voluntário, que é importante. Varro a nossa rampinha também, quando tem muita... E vivo dando bronca também. Isso aí, tem que puxar a orelha mesmo, porque é um lugar que ele tem que ser muito bem cuidado, ele tem que ser mantido, né? Ele é muito importante para todo mundo que faz parte, para a comunidade, né? E pensando nisso, nessa questão de legado, de memória, eu queria saber das duas, assim... Eu sei que deve ter uma lista enorme, mas tentem pensar na mais significativa, a lembrança assim, mais inesquecível que vocês têm fazendo parte do ponto de cultura da Tiagé. Ai, eu acho que lá no meu primeiro ano de teatro, quando a gente fez nossa primeira apresentação dos Saltimbancos, foi quando eu falei, caraca, eu faço parte daqui mesmo. Eu fiquei muito emocionada, assim. É uma coisa que, como a dona Ana falou, eles sempre acolhem muito a gente. Então, eu estava num momento muito assim da minha vida. E aí, quando eu fui para lá, eles me acolheram. Todo mundo me trata bem. Tipo, é uma coisa que eu nem sei explicar, de verdade. Eu acho que foi esse momento, minha primeira apresentação, que eu realmente percebi como eu faço parte desse lugar. Uhum. E você, dona Ana, alguma memória assim que... Pois é, essa daí para mim é histórica, eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi no desfile de carnaval que tentaram me convencer, mas eu ainda estava muito tímida. Nossa, imagina, um pulo muito grande para quem era o que eu era, né? E aí eu deixei rolar e tinha até falado com a Lido que eu ia, mas depois chegou a hora e eu falei, não vou encarar. E eu fui para o desfile para assistir. Então, o desfile tem um espaço. Eu fiquei primeiro, no comecinho. Quando eu cheguei no comecinho, quando saiu, desfilou as Chorões, eu fiquei tão emocionada porque eu via as fantasias que eu tinha ajudado em quase que em todas eu coloquei a minha mão, principalmente numa fantasia da Amanda,
que eu fiz o bustier, a cinturinha dela. Assim, para mim foi uma coisa tão bonita. E eu fiquei ali e eu vi eles passando e, acreditem, todos eles vieram falar comigo. Eu na arquibancada, e para mim aquilo ali foi demais. E eu sei que eu estava com a câmera para gravar. E eu sei lá o que eu fiz com a câmera, que não deu nada. E eu estava tão emocionada com todo mundo vindo me falar comigo, a Raoni, todo mundo veio falar, a diretoria, né? Que foi Simplesmente a diretoria. foi a diretoria. E um pouquinho antes, a Lido tinha falado que se ela podia me colocar no grupo. E eu fiquei assustada quando eu entrei no grupo da Tia G. Puxa vida, para mim, eu falo assim, né? Puxa, como que eu posso ter participado, ter despertado a curiosidade de participar? Mas, voltando para o assunto do desfile, como a emoção foi tamanha, eu não vi quase nada do desfile em si. Então, eu fui... Quando acabou de passar, eu fui um pouco para o segundo degrau, a arquibancada. Ali eu pude ver melhor os detalhes, a música que eu tinha medo de não gravar e eu não gravei mesmo. E, por último, eu fui lá no finalzinho, quando um carro quebrou, acho, né? Teve probleminhas. E, assim, para mim foi muita emoção, muita emoção. Primeiro porque, quando eu estava fazendo ajudando na confecção, tinha ensaios que mexiam demais comigo, aquela bateria, aquela coisa que eu nunca tinha. E eu sempre tive curiosidade assim, né, de participar de um ensaio. E eu nunca pude, eu não tinha alguém para me levar sozinha, que eu não ia. E foi isso. A emoção da bateria mexe demais comigo. A senhora não pensa em fazer uns batuques? Não, entrar na bateria? Não chega não, talvez tá bom o mais coral, tarde. né? Fazer parte do Ótimo, coral tá ótimo já. Foi essa a grande experiência que eu vou guardar para o resto da minha vida. Entendi. O acolhimento, a atenção. E acreditem, até hoje, todo mundo que me vê é com muito carinho, sempre me chamam, me cumprimentam. É assim, puxa vida. Você é a dona Ana da Tia G. Eu me conhecida. senti muito importante. Me senti. Para quem, como eu, era muito tímida, muito recatada, muito na minha, para mim, isso daí. E, olha, o que aconteceu com toda essa experiência, né? Eu tenho alguns problemas em família. O problema é que a gente, com filho, às vezes briga, aquelas coisas. Mas essa fase que eu estou passando pela Tia G, ela me deixa tão leve que até em casa eu estou mais leve, mais alegre, mais comunicativa. Eu participo das conversas. Então, para mim, a Tia G realmente foi uma boa experiência que eu acho que eu não quero sair mais de lá, não. Então, não saia, mantenha o ponto, né, para as próximas gerações que vão vir. E eu gostaria agora, né, passar um pouquinho a palavra para a Clara, falar sobre a bateria, porque, assim, é claro que o ponto e o bloco dos Chorões, eles estão totalmente interligados, né? E aí eu queria entender melhor como que funciona a escolha de bateria, que tipos de atividades são feitas, assim, do início até você chegar no estágio que você participa do desfile mesmo. Como que é? Né? Explica pra gente como que é fazer parte disso. Ai, foi uma experiência muito boa que eu vou levar pra minha vida. Mas, assim, a gente começa na escolinha mesmo. As minhas amigas, elas já tinham desfilado no outro ano. E aí eu falei, não, eu quero fazer também. Porque eu sempre gostei de aprender a tocar coisas, dançar, cantar e etc. Tudo isso eu sempre gostei muito. Então eu falei, não, eu quero fazer também. Aí eu falei, não, vou fazer chocalho, porque é uma coisa mais fácil, entendeu? Que eu não tenho muita calma aí, né? Então, assim, aí eu falei, vou fazer chocalho. Aí eu me inscrevi no site
E quando eu cheguei lá, eles ensinam desde o começo. Então a gente já começa a aprender, né? Chocolate, chocolate. Já aprendeu, sabe? Que é bem do começo mesmo. Você vai aprendendo, tem que treinar, tem que ensaiar. E aí eu fui fazendo. Quando eu vi, eu já tava lá na bateria, a gente já tava tocando. E aí eu perguntei assim, né, pra Flora, que é a diretora do Chocalho, eu vou desfilar? Aí ela falou, eu acho que sim, você já pode pensar que já é da bateria já. E aí eu fiquei muito feliz porque eu queria muito, eu sempre quis fazer parte, que eu via as meninas de fora nos ensaios, eu ia em alguns assistir e eu falava, nossa, eu quero muito fazer parte disso um dia. E agora eu faço. E é uma coisa que você vai construindo mesmo, sabe? É muito treino, ter que ir treinando e vai nos ensaios, não pode faltar, e vai um atrás do outro, e várias horas e tal. Mas é muito legal, assim, é uma experiência que eu acho que todo mundo devia ter um dia. Incrível. Eu acho que aproveitando também esse gancho, a gente pode também encaminhar e começar a encaminhar para o final, mas queria que vocês chamassem, como vocês convidariam outros voluntários para participar da Tia G, para conhecer as atividades. Eu percebi que, né, a gente percebeu que a participação de vocês no ponto de cultura teve uma transformação incrível, né, na vida de cada uma de formas diferentes. Então, como que vocês convidariam outras pessoas para participar também? Por que vir para Tia G, né? Por Exato. que as pessoas precisam vir para cá? Ai, eu acho que é uma coisa que transforma você, não só o seu exterior, mas seu interior, de verdade, a sua mentalidade. Você vai lá, você não consegue fazer uma oficina, você tem que fazer sempre mais de uma. Uma hora você vai se sentir parte de lá, você vai ter isso que vocês perguntaram. E, assim, é uma coisa que não consigo explicar. Você vai lá, não consegue fazer uma oficina, faz várias oficinas, e aí todo mundo te abraça. E todo mundo lá tem certeza que se você for lá, todo mundo vai te tratar bem, com educação. E é uma coisa que transforma vidas, de verdade. É muito bom, assim. E, assim, uma curiosidade que me surgiu agora, você pode repassar também esse conhecimento, né? Porque eu estou assumindo que você, enquanto parte da bateria, as pessoas novas que entram, você também consiga dar esse apoio, você também ensine o que você já sabe, né? Então, acaba que o negócio vai sendo Sim, passado. Exatamente, uma corrente. A gente consegue ir repassando para as outras pessoas, e para as outras pessoas, para as outras pessoas. E quando você vê, fica uma coisa gigante que é muito bom. E você, dona Ana, por que vir para a Tia G? Bom, eu já tenho feito esse trabalho, né? Assim, eu já trouxe algumas pessoas para atividade física, né? Para nossa idade, que é a que mais a turma precisa da nossa idade. Mas em casa mesmo eu consegui. Minha neta faz teatro. A minha filha também está fazendo inglês. Família toda. Legal. E quando eu tenho oportunidade, eu chamo, né, para convidar, principalmente para a nossa dança sênior, que ela é muito pequenininha. E a gente precisava... De vez em quando vai gente para olhar, mas não é aquilo que... Tudo bem, né? Mas eu falo que é um ambiente que realmente ela acolhe. Parece que as paredes, ou sei lá, é um ambiente assim que você realmente se doa, né? E eu consegui, na turma da ginástica, fazer com que alguém me ajude também. E aí elas ficam lá, uma para varrer, outra para alguma coisa. Então, aos pouquinhos, vão conhecendo, né? É isso. Eu tenho esse trabalho assim de tentar falar com as pessoas o que é bom para a gente. Às vezes a gente quer passar, né? E esse deve passar. Né? Esse é o recado que eu tenho. Sim, uma das vertentes para esse episódio que a gente pensou foi justamente aprender e ensinar, né? E o que a gente consegue ver com o depoimento de vocês duas é que vocês não só aprendem lá, mas vocês têm a capacidade de passar isso para frente, de ensinar. E quanto mais se ensina, mais se aprende, vice-versa, né? Então, é muito legal ver esse legado acontecendo. E, é claro, a gente tem que trazer mais gente sempre, né?
tem que expandir essa corrente, como a Clara falou, né? E aí, como a gente está encaminhando para o nosso final desse bate-papo, eu queria convidar você que está ouvindo ou que está assistindo, ou ambos, né? A Tia G se beneficia muito de voluntários, então é muito importante ter você conosco, ter você fazendo parte desse projeto, né? Você pode achar a Tia G no Instagram, é @pontodeculturatiag, e também o site, que é www.pontodeculturatiag.com.br, já está no ar, e aí o site vai ser lá onde você encontra tudo, você pode se inscrever para o voluntariado, né? Então, é importante mais pessoas vindo para agregar, e tem também as doações. Sim, então, como vocês sabem, né, a Tia G é uma organização sem lucros, né? Então, a gente, né, obviamente, precisa de doações. Se você tiver interesse, quiser conhecer mais, quiser participar e também auxiliar o desenvolvimento da organização, você pode ler o QR Code e também acessar o link que vai estar disponível no podcast, ou no Spotify ou no YouTube. Exato. Muito obrigada por terem ouvido e a gente se vê no próximo episódio do Vozes da Tia G. Tchau, muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês, viu, pela oportunidade de falar alguma coisa boa. Imagina, é um prazer. Obrigada.